E aí galera, bora para mais um vídeo de fechamento. Estamos aqui nessa terça-feira, dia 11/6, para falar aí um pouquinho desse índice, desse dolinha no pregão de hoje. Uma movimentação ainda um pouquinho amarrada desses ativos, provavelmente esperando a decisão aí de amanhã, uma super quarta, com decisão aí de inflação americana, decisão da taxa de juros, então bastante volatilidade se espera para o mercado de amanhã. Então, desde ontem a gente já está num cenário um pouco mais amarrado, trabalhando um pouco de uma maneira um pouco mais lateralizada, sem aquela tendência bonita, sem aquele deslocamento bonito de preço, mas hoje a gente teve boas oportunidades dentro desse pregão, com boas pernadas de movimento, um movimento aí amplo, direcional, que a gente conseguiu abraçar excelentes oportunidades. Então, bora visualizar todas essas oportunidades aqui que a gente identificou no pregão de hoje. E não esquece também de já começar com o seu dedo no like, que ajuda bastante. Deixa seu comentário aqui também no vídeo de como eu posso trazer ainda mais informações ou então melhorar esse conteúdo aqui para você. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Estamos buscando aí o objetivo de 1000 inscritos aqui no canal. Então já deixa aqui seu se inscrever, que também aí ajuda a gente a alcançar esse objetivo. Bora lá para o índice visualizar as operações, o cenário de hoje desses movimentos aqui e o que a gente fez nesse pregão. Então, galera, começando pelos 60 minutos, cenário de ontem aqui que a gente visualizou, o mercado realmente andando de lado, cenário bem lateralizado aqui, ó, pregão tipicamente lateral, preço aqui sendo bem pressionado, né, por essa região de compradores, mas sem força ainda de conseguir até voltar na média móvel de 20, que era uma região de interesse. Inclusive, caso a gente abrisse num gap de alta, testando essa média móvel de 20, seria uma oportunidade de tentar buscar um trade na ponta da venda, só que o índice abriu justamente num gap de baixa, em uma região compradora que a gente mapeou ontem. Pô, ontem se a gente voltar aqui para o 15 minutos, a gente fez dois caixotes, volta lá no vídeo de fechamento de ontem e observa os dois caixotes que a gente fez aqui nesse pregão de ontem, um comprador e outro vendedor aqui para conseguir localizar essas regiões de compra e região de venda do índice, quando a gente estava trabalhando de uma maneira mais lateralizada. Vendo isso, a gente abriu exatamente onde? Testando a mínima de toda essa região. Testando a mínima, porém com o preço de uma maneira esticada. Se a gente for lá para o micro, no 2 minutos, a gente realmente observa que o preço estava distante da média móvel de 20. Se a gente for lá para os 5 minutos, a gente também vai perceber o mesmo cenário de distância. Olha só onde é que estava a média móvel de 20 aqui em cima. Então, a gente tem esse cenário de possível suporte com o preço afastado aqui da média móvel de 20, o que dificulta o cenário de rompimento. Tanto que a primeira barra que testa, ela já é imediatamente anulada. Aqui a gente já pode fazer a leitura de um Bear 180, onde a gente tem um vendedor, que ele é imediatamente anulado por um comprador. Então, a primeira oportunidade de trade no pregão de hoje foi justamente a anulação dessa barra 1, como um cenário de um Bull 180 em uma região de suporte e com o preço afastado das médias. A gente tinha um risco-retorno compatível dessa operação, porque o primeiro push aqui desse movimento estava antes da região de médias aqui importante, antes da região de trava. A gente tinha o PDC também aqui, que seria uma próxima região de trava, depois dois pushes que confluía junto com a média móvel de 200 dos 5 minutos nessa região aqui, ó, do segundo push. Então, tinha esse risco-retorno compatível para fazer essa comprinha aqui pelo 2 minutos. E uma outra oportunidade foi justamente dentro de um pullback oculto que a gente fez aqui. Eu gosto bastante de utilizar a VWAP justamente nesse primeiro movimento para conseguir identificar esses possíveis pullbacks ocultos dentro de barras. Quando a gente tem essa impulsão compradora da barra 2, a gente já identifica um pullback oculto, ó, dentro desses pavis. E aí o comprador já gera a sequência desse movimento indo embora. Então, ponto de compra, ponto de adição aqui configurado, comprei esse cenário desse movimento aqui nesse índice, justamente por conta dessa leitura. E qual que era a região de retorno para esse movimento? A região das médias, região da média móvel de 20, região da média móvel de 200, a gente tinha aqui a casa dos 121 mil pontos bola, então era uma primeira região de trava dos preços. Então a gente simplesmente consegue ultrapassar toda essa região jogando na região aqui de resistência, próxima aqui à região de resistência do dia anterior, junto com a média móvel de 200 dos 5 minutos. Aqui foi outra região
que eu fiz aqui uma saída parcial, porque é a região de interesse. E aqui a gente tem uma oportunidade para quem ficou de fora dessa alta toda, de fazer um trade na contratendência. Esse aqui é um padrãozinho dentro do nosso operacional, essa barrinha número 10, ela antecede o cenário do caso, ela é uma RBR, então a gente estava dentro de um cenário com afastamento da média móvel de 20, com um risco-retorno também compatível, 100 pontos praticamente vendendo a eliminação, a perca dessa barra número 10, e para buscar retorno aqui a região de médias e chegou a pagar mais de quase 500 pontos aqui, ó, nessa movimentação. Então, foi também uma oportunidade para quem estava de fora de fazer uma venda ou até mesmo uma virada de mão. É um cenário aqui bem interessante de afastamento, mais uma pausa desse movimento. Muito típico aqui, um cenário de topo possível sendo formado. E aí, esse retorno aqui, ele acaba sendo de uma maneira muito cadenciada. Cadenciada quando eu digo que são o quê? Barras pequenas, barras sem potência. Olha a diferença de característica dessa alta para essa queda aqui. Então essa queda realmente leva, além de levar muitas barras nessa movimentação, ela é justamente aquele movimento que o índice acelera e joga na banguela e o preço ele vem descansando de uma maneira bem lenta, bem devagarinho, né? E aí, a partir do momento em que eu tenho novos compradores aparecendo, eu fiz o meu segundo trade na ponta da compra. Eu já tinha um movimento inicial comprador bem forte, barras sólidas na ponta da compra, o que aumentam a probabilidade de um segundo movimento acontecer já do lado dessa força vigente. Então, força compradora totalmente dominante, vendedores sem força nenhuma, praticamente aqui uma tirada de pé, uma ausência de compradores nessa movimentação de retorno cadenciado. Uma correção saudável, região de 50% em 61. Esse movimento comprador ele vai voltar 6 a cada 10 vezes nesse patamar de correção. Então, uma correção super normal e saudável ainda para esse índice. E aí, quando os compradores, movimento aqui ó, anterior, voltam a aparecer, é um ponto possível de continuidade desse movimento. Nesse momento, eu tenho que fazer uma interpretação do que? Muita gente pode falar, pô, eu tenho médias pela frente, eu tenho um cenário aqui que está um pouco sujo pela frente. Nesse momento, eu já identifico que médias nenhuma fez efeito aqui nessa região. Média, de novo, não fez efeito nessa região. E mais uma vez, média não fez efeito nessa região. Então, eu cancelo o fator médias nessa região para fazer a compra. Eu realmente vou pelo que mais vai ter importância, o preço. O preço ele sempre vem acima de qualquer outro indicador. Então, o que o preço está me dizendo nesse momento? Que eu tenho uma força dominante compradora muito forte, um retorno cadenciado numa região de interesse, uma região super tranquila de correção e o aparecimento de novos compradores. Opa, então tá tudo dizendo que esse preço ele pode entregar uma segunda movimentação e aí é justamente nesse cenário que a gente faz a segunda compra desse índice. Segunda compra, stop abaixo dessa barra, para trazer onde? Novas máximas e máxima do dia anterior. Quando esse preço ele começa a se expandir novamente aqui para a região para cima, a gente vem para um movimento maior aqui que a gente estava acompanhando. Cenário de 15 minutos, a gente identifica que o preço ele pode estar fazendo um contexto de um fundo duplo desse movimento e gerar um movimento do lado da compra. E quando eu tenho esse movimento aqui retornando para o lado comprador, eu estou voltando para esse movimento todo aqui vendedor. Então, ó, tenho essa movimentação toda vendedora e o comprador começando a ganhar espaço dentro desses vendedores. Mas até onde que a gente pode ir nessa movimentação? Posso usar as retrações desse movimento todo aqui para identificar possíveis retornos. Então, deixa eu puxar aqui para corrigir, ó, até esse topão anterior, que é toda essa movimentação de queda, e a gente encontra um ponto bem forte de confluência. A máxima do dia anterior, junto com a região de retração de 38%. Era um nível aqui bem interessante para o preço vir buscar, já que a gente estava se encaminhando para um trade do campo positivo. 15 minutos nesse momento estava bem forte comprador, alinhando as suas médias ó, de 20 e de 8 já para um cenário comprador. Todo o preço também pelos 5 minutos, a gente estava com bastante potência do lado dos compradores, as barras bem sólidas do lado dos compradores, fazendo aqui o ritual de passagem que a gente chama de romper essa média móvel de 200. A gente trabalha aqui ó, dentro de pullbacks para conseguir se livrar dessa média móvel de 200. Então, o contexto estava mais favorável para o lado comprador. E aí,
a região de alvo dessa operação era justamente essa máxima aqui do dia anterior, em confluência com a região aqui de 38%. Foi cravado o topo aqui nessa região de parcial e o preço dá mais uma afundada. Isso daqui foi difícil de conduzir o trade na ponta da compra, porque esses pullbacks estavam sendo muito profundos, ó, pullback de 500 pontos, aqui mais um pullback, ó, de 600 pontos, então, pô, é muito difícil de você comprar aqui e ver o preço voltar para o teu ponto de entrada, né, depois de já ter andado aqui 600, 700 pontos. Então, eu fui eliminado na proteção nas duas compras que eu fiz, mas consegui aproveitar bem, justamente porque executamos parciais em regiões de interesse e a condução da operação tirou a gente. Aqui a gente tem mais uma oportunidade da ponta da compra. Bom, a média móvel de 200 nesse cenário acaba sendo um ponto de defesa, de suporte, e também tem o contexto comprador do nosso dia, topos e fundos ascendentes dentro desse movimento. Eu tenho aqui o movimento, por mais que essas correções estavam sendo profundas, os time frames maiores estavam me dando condições aqui de seguir esse movimento. Então, pô, se o micro está costurando as médias, eu vou aumentando o time frame para conseguir entender qual é o cenário que o preço está lendo. Ó, o 10 minutos estava legal já, respeitando as médias. O 15 minutos também estava legal, respeitando as médias. Então, eu tenho que entender que eu trabalho o preço, não somente o time frame. Eu vou alterando os time frames justamente para conseguir entender o que o preço está fazendo. Às vezes a gente começa numa costuração num time frame muito curto, a pessoa se arrebenta e não entende que num time frame maior o preço ele apenas está se organizando. Então a gente enxerga também o 30 minutos aqui, ó, que é um cenário também que a gente gosta de analisar com o cenário de Martin Bull, ó, um 30 minutos já tem um Martin Bull, a gente tem uma possibilidade de fazer um retorno aqui para 200 do 30 minutos, então todo esse cenário de contexto de time frames a gente vai ajudando com a leitura e a tomada da decisão no micro. Então aqui a gente teria uma nova oportunidade no mesmo formato de movimentação de compra aqui desse pullback, a gente tem também de compra aqui nessa movimentação. Só que os compradores realmente estavam lentos para conseguir entregar essa movimentação, o que gerou essa desconfiança aí, porque quem às vezes hesitou em comprar falou, pô, o comprador realmente está muito lento, os pullbacks estão muito rápidos. Mas todo pullback no pregão de hoje foi oportunidade para a gente comprar mais. Então a gente pensando como big player, o preço ficava barato para comprar mais, preço ficava barato para comprar mais. As barras compradoras aqui realmente dominando o tamanho de movimentos, o tamanho das barras realmente dominantes aqui na ponta compradora, o que poderia possibilitar um novo gatilho de compra. Em qual momento a gente compraria essa movimentação desse pullback aqui, ó? A partir do momento em que a gente anula essa barra 62 com a 63. Bom, a gente já para de cair nessa movimentação, já consegue produzir um fundo ascendente, rompe essa movimentação para cima, volta para trocar polaridade e deixa uma barra sólida compradora. Aí sim a gente tem chance de buscar mais uma vez máximas anteriores. E aí o preço ele realmente gera essa dificuldade em sair essa condução desse movimento, mais uma vez possivelmente tirado na condução desse trading stop aqui, ó, pelas médias móveis de 20 do 2 minutos. E aí o preço dá aquela embaçada, e aí é justamente aquele cenário que eu comento. Pô, muitas vezes aqui, ó, começa uma costuração da média móvel de 20, só que se você vai lá para um time frame maior, tipo 15 minutos, você enxerga que o preço está andando de lado, às vezes aguardando uma região de média, ó. Então o preço realmente começa a andar de lado, a média de 20 e a média de 8 se afunilam, se aproximam, aciona aqui uma RBTO, um cenário de continuidade de movimento, que já pagou aqui o alvo lá na média móvel de 200, ó. Então o cenário pagava exatamente aqui na média móvel de 200 e era inicialmente a região que eu estava tentando buscar comprando o índice aqui. Minha intenção era voltar para essa 200 do 15 minutos, só que pô, foi teste de paciência para esse pregão chegar aqui, ó. Chegou lá 4 horas da tarde somente na média móvel de 200. Eu já tinha aqui terçado fazia tempo pegando essas duas pernadas de movimento comprador aqui, ó. Então, essa daqui foi a nossa análise para o pregão de hoje. A gente continua com a possibilidade aqui de tentar buscar alvos acima. Tem a região aqui ó, do 122 bola, tem 61 dessa movimentação de baixa. Inclusive, pelos 60 minutos, a gente está conseguindo inverter o cenário das médias e possibilitar, quem sabe, até um retorno até essa média móvel de 200 dos 60, que aí seria a região do gráfico diário voltando para essa média móvel de 20. Um cenário possível de barra de exaustão aqui nessa movimentação. A gente teria aqui o acionamento para tentar dar sequência, mas foi rejeitado.
A gente comentou ontem que a gente tem um duplo afastamento aqui, ó, para a média móvel de 200, para a média móvel de 20, o que faz com que a gente perca um pouco esse momentum simplesmente de ir embora, apesar de ter alvos aqui maiores para baixo. Então, bem possível da gente fazer o quê? Um cenário aqui de retorno para a média móvel de 20, esperar essa média móvel de 20 voltar a ter força vendedora, afunilar mais uma vez aqui, ó, com a média móvel de 8, e aí sim a gente entregar um movimento de sequência para aí sim vir buscar essas regiões mais baratas. Então vamos ver aí nos próximos dias qual vai ser essa movimentação para o índice, mas fica aqui esses níveis de retração para a gente poder vir buscar, depois topo anterior, depois média móvel de 20 períodos. Vindo aqui para o Doletas, opa, olha só o dolinho aqui na movimentação de hoje. Então a gente estava mapeando o que desde ontem com esse dolinha, né? A gente estava mapeando, deixa eu aumentar um pouquinho meu time frame, a possibilidade desse preço acabar retornando para a média móvel de 20. Bom, a gente tinha aqui um pullback muito cadenciado. Cadê os vendedores aqui nessa região, né? Pô, não tem vendedor nesse dolinha. Comentei ontem também que, pô, a gente tem uma expectativa de continuação desse movimento para o dólar, uma movimentação muito forte aqui de alta, bastante pressão de candles compradores, os vendedores realmente aqui bem pequenos nessa movimentação. Então, aqui, de novo, os vendedores estão pequenos dentro dessa movimentação. A princípio, a gente tem uma possível continuação desse movimento se os compradores realmente botarem pressão, né? Então, vamos ver se os compradores aí colocam pressão nessa movimentação. Mas a gente abre nesse dólar também com um cenário de rejeição nessa região de topo anterior. Pô, se eu for descer lá para o micro, então, olhando o macro, a gente tem a possibilidade do quê? De retorno para a média móvel de 20, aqui, ó, dos 60 minutos, que é a 200 dos 5. Inclusive, a gente voltou aqui, ó, para 200 dos 5 como nível possível de suporte pelos 60 minutos, além das retrações desse movimento último de alta. Então, esses daqui são os cenários de trade na venda, porque eu estou trabalhando contra a tendência de alta, localizando oportunidades aqui de retorno do movimento. Então, quando eu caio para o 2 minutos, a gente identifica aqui uma barra poderosa que não é violada e não dá sequência. Uma barra aqui bastante para induzir simplesmente a galera a querer sair comprando. E aí o preço ele simplesmente stopa imediatamente, então não teve trade de compra aqui nessa região, não foi nem acionado possibilidade de compra nessa região, pelo contrário, né? Os vendedores já acabam anulando toda essa movimentação, renovando esses fundos anteriores, alterando o sentimento micro para esse mercado. E aí foi esperar o quê? Foi esperar pullback. E aí o pullback vem aprofundando, uma sequência de barras totalmente aqui não saudável para uma correção. E a gente chega no 61, não recua. A gente chega aqui no 76 e aí sim a gente tem um cenário de bear 180. Foi minha primeira venda nesse dólar, já pelo sentimento vendedor, ignorando também fator médias e apoiado por esse movimento aqui de venda anterior. Então o preço vai ficando mais caro, uma sequência de barras muito grande compradora, existe a possibilidade de um bear 180 nessa região. Preço caminha, paga aqui pelo menos o tamanho do risco que eu tinha nessa operação, eu coloco na proteção atrás dessa barra número 26 aqui, porque a gente seria o ideal fazer o quê? Pivotar e ir embora. Só que ele volta justamente para o quê? Pegar essa liquidez em cima dessa movimentação. Então aqui foi um erro de posicionamento de stop, eu deveria ter usado um stop assim, ó, minimamente deixar aqui em cima ou protegido pela média. O preço ele viola a média, mas ele respeita a média. Então, isso aqui foi anotado já no meu diário e faça o mesmo aí com os seus erros operacionais. Mesmo uma operação não dando loss, porque eu saí aqui ó, no break-even, é uma anotação que eu faço já para trazer sempre para os dias seguintes. E aí, o sentimento do mercado não havia alterado, o comprador estava muito michuruca, foi só uma captura de liquidez nessa máxima, vem mais uma barra vendedora forte. Mais uma barra vendedora forte, pullback cadenciado dentro da barra, cenário de gift para seguir o movimento. Mais um ponto de venda localizado. Só que dessa vez eu não mosquei, né? Eu bati parcial nessa mínima anterior aqui, do dia anterior, que era uma mínima prévia. Uma região já importante, muito mais retorno do que risco nesse trade aqui. E aí eu vi mais uma vez o preço voltar e me tirar na proteção dessa operação aqui quando a média móvel de 20 foi perdida para cima. Então esse daqui foi o trade do dolinho, uma movimentação que chegou a pagar aqui ó, 12 pontos. Eu tirei a parcial com 9 pontos aqui nessa movimentação e o preço voltou. E eu fiquei de fora porque realmente estava difícil de entregar esse nível de correção. Aqui também era a região ó, da 200 dos 5 minutos. Então o preço já estava sofrendo aqui
a pressão da região, mas depois a gente veio mais uma vez, olha só, 6 barras consecutivas no cenário de um CDBzão, uma baita de uma compra de dólar nessa região de suporte, falha fundo e entrega o movimento, deixando praticamente um fundo duplo aqui desse dolinha. E aí, para esse fundo duplo, a gente já tinha feito a correção, lembra que eu falei dos 60 minutos? Níveis de correção, média móvel de 20 e retração desse movimento aqui todo de alta. Já tínhamos atingido a média móvel de 20. Então, pelos 5 minutos, esse fundo ascendente já caracteriza a sequência desse movimento. E aí a gente pode projetar com alvos de Fibo os alvos desse dolinha. Fundo do 29 dos 5 minutos com o topo do 32. Primeiro, segundo, terceiro alvo. Aqui faltou um tique para a gente testar o terceiro alvo, mas dá para considerar. Ele veio buscar aqui essa região, ó, de máxima do dia. No tique aqui, ó. Já tinha sido tique aqui, ele vem testar mais uma vez essa região. Então, a bela de uma oportunidade do lado comprador do dolinha entregou praticamente aqui até o terceiro alvo. Só que isso é localizar oportunidades dentro de um cenário mais lateralizado, né? Então, realmente aqui os dois ativos parecem estar esperando tanto os dados dessa quarta-feira. Então, já fica aqui o estado de alerta. Amanhã, às 9h30 da manhã, a gente tem dado de inflação americana. E às 15 horas da tarde, a gente vai ter aqui a divulgação da taxa de juros. Então, fica esperto aí com o pregão de amanhã, que promete bastante volatilidade. É isso, meu povo. Não esquece de deixar o dedo no like aqui, hein? Ajuda bastante. Tamo junto. Até amanhã.